Olá, Pai, seja convosco. Vamos mais uma aula da nossa matéria Métodos e Estudos Bíblicos, no capítulo 2. Mas antes de iniciar, vamos estar assim orando, pedindo que Deus nos ajude a ter sabedoria. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, vem nos dar, Senhor, sabedoria, graça, humildade, que possamos aprender esse conteúdo e colocar em prática, Deus. Te pedimos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos, mas contigo nós podemos, Pai. Nos ajuda a praticar tudo que aprendemos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 2, página 21, habituando-se à leitura bíblica. É um assunto que de vez em quando a gente está falando, né? Leia, estude, sempre batendo nessa tecla. Nós somos um povo que culturalmente não gostamos muito de ler, de estudar, mas é preciso a gente ir insistindo nesse hábito. É o tópico número 1, né? Objetivos do hábito de ler. Esse tópico demonstra como a leitura diária da Bíblia é essencial, tanto para se ter conhecimento do que Deus quer para a sua vida e se livrar de ensinamentos distorcidos, como também auxilia e aumenta a nossa capacidade em vários aspectos da vida secular. A leitura vai trazer bem-estar, vai trazer conhecimento. Vantagens de exercitar a leitura diária. O cristão tem o desejo de manter um relacionamento permanente com Deus e a leitura diária da Bíblia nos proporciona um momento exclusivo com o Pai. É um momento de comunhão, um momento do devocional, um momento de ler aquela palavra, né? E ter um dia assim abençoado. Deus revela mediante a sua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E temos assim N versículos, né, que a gente poderia estar citando. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Muitos versículos, muita palavra dizendo, afirmando que há necessidade da gente ler e estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão divino, sendo necessário nos alimentarmos dele todos os dias, para que haja continuamente um crescimento espiritual sadio e agradável ao Senhor, nos tornando fortes e suficientes para vencer as batalhas e alcançarmos a coroa da vida. Sem leitura no aprendizado, se desejamos conhecer a Deus e aprender seus preceitos, é necessário formar o hábito de ler as Sagradas Escrituras. A leitura bíblica nos torna sábios, dando discernimento espiritual, a fim de nos livrarmos do perigo de indução do erro, porque capacita-nos a perceber desvios de pregações realizadas por falsos profetas. O mundo não está, né, principalmente religioso, está cheio de seitas, cheio de heresias. E fomos alertados, né? A palavra de Deus diz: o meu povo por falta do conhecimento. A falta do conhecimento leva muita gente ao erro, induz ao erro, a permanecer no erro, a ficar no erro. Tem mais um versículo muito legal que diz: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Temos que permanecer, temos que ficar com a palavra, permanecer na palavra. O salmista também declara: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Salmo 119, 14 ao 17. Além de a gente estar preparado espiritualmente, a leitura bíblica também nos oferece. Melhora a velocidade da leitura, melhora a capacidade da escrita, aumenta o nosso vocabulário, permitindo-nos expressar melhor, exercita o nosso cérebro, aumentando a nossa capacidade de absorver informações e estimula a memória e o raciocínio. A leitura, não só a leitura bíblica, né, mas agora estamos tratando da leitura bíblica. A leitura de si, o hábito de ler, vai trazer muita riqueza, muito conhecimento para a pessoa, até no mundo secular, conhecimentos gerais. Vai estar nos ajudando muito
muito mesmo. Criei um hábito, sempre que eu saio eu levo um livro. Eu viajo, eu sempre tenho um livro na mochila, sempre tenho um livro comigo, porque para não perder tempo. Tá sempre estudando, tá sempre buscando algo novo, sempre. Isso é muito bom. É um hábito bom, é o hábito da leitura. Remir o tempo, aproveitar o tempo. Tópico 2. Passo para uma leitura diária. Essa aula ela é bem prática, né? Assuntos que você já ouviu falar e é bem prática essa aula. Vamos lá para o número 2. Passo da leitura diária. Antes de estudar a Bíblia é necessário termos absolutamente respeito e reverência pela palavra de Deus. O jovem Samuel recebeu as palavras de Deus com uma atitude de humildade. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Cada vez que abrimos as páginas das Sagradas Escrituras, devemos demonstrar essa atitude. Vejamos alguns passos para começar a estudar a palavra de Deus. Primeiro passo, como citado no capítulo anterior, escolher um lugar certo. Nós vimos isso no primeiro capítulo da matéria. Tem que ter um lugar adequado, um ambiente adequado, um lugar que você se sinta bem, com boa iluminação, com conforto, um lugar que fique legal para você estudar. Esse lugar com o mínimo de ruídos, interrupções, coloque-se em posições adequadas, confortáveis, a fim de evitar o cansaço precoce. Eu estou lendo um outro livro que diz que quando você começa a ler, que você não assimila o que você está lendo, tem algo errado com a sua leitura. É necessário você, às vezes, se para, lê, repete, lê novamente, e você não consegue assimilar. Você precisa parar aquela leitura, parar aquele estudo e ver o que é que precisa ser feito. Se é descansar, se é o horário. Isso é muito sério, gente. Às vezes a gente está brigando ali com o texto e não consegue nada, não assimila nada. Tem que parar e ver o que é que está precisando fazer, até para que a leitura seja prazerosa e não seja um sacrifício, né? Para que seja prazerosa. Tem que ver tudo isso. Tem que estar bem, tem que estar se sentindo bem, para que tenha proveito a leitura. O segundo passo, com o coração voltado a conhecer e aprender mais sobre Deus, faça oração, orar sempre, né? Sempre é bom. Para tudo é bom orar, né? Peça sabedoria e discernimento para entender a cada palavra e fazer uso dos ensinamentos e das bênçãos que a Bíblia contém. Assim pediram os salmistas e os grandes homens, né? Há dois tipos de leitura à sua escolha. A geral é a leitura geral do texto da Bíblia, a fim de conhecer a mensagem bíblica como um todo. Isso aí todo mundo leitor deve fazer. Você poderá utilizar um plano prático para ler a Bíblia inteira. Nesse livro, nas próximas páginas, tem esse plano, que é muito legal. E existem tantos outros planos. Tem aí na nossa igreja agora um link, um aplicativo no celular também, para você ler a Bíblia inteira. Está tendo uma proposta de ler a Bíblia em 100 dias. Se você puder entrar nessa proposta, é interessante. Até o final do ano vai estar essa proposta, já está rolando aí nas redes. Vai ser muito bom, é muito bom fazer propósitos assim, ler toda a Bíblia, ler novamente. E a leitura específica é a leitura mais cuidadosa e detalhada de textos específicos, utilizando um dos métodos que você aprenderá no próximo capítulo. Dicas. É a dica que eu já até falei antes. Caso você leia até o ponto de ficar cansado e não se lembrar de nada que acabou de ler, algo está errado. Você precisa interromper a leitura antes que isso aconteça, para que haja uma ampliação de seu horizonte de leitura e que a mesma esteja sempre associada a uma atividade prazerosa. Letra B. Procure entender as palavras que você está estudando. Para isso, tenha consigo o velho amigo dicionário, um comum e um bíblico, ou uma Bíblia de tradução diferente. Estude a Bíblia com o intuito de conhecer a verdade e não para defender crenças, tradições, opiniões pessoais ou buscar simplesmente aquilo que lhe agrada. Faça sempre anotações. É de grande utilidade ter um caderninho junto quando estudarmos a Bíblia para destacar observações, pontos importantes e para relembrar e aumentar o conhecimento adquirido. É muito bom anotar, é uma coisa essencial. O material de apoio. O material mais importante para estudar a palavra de Deus é a própria Bíblia, porém há outros recursos, nós já falamos sobre eles.
numa outra matéria, né? Uma Bíblia numa boa linguagem, uma chave bíblica, uma concordância bíblica, um dicionário e etc, né? Uma boa enciclopédia bíblica também vai ajudar. Bíblias em várias versões para o estudo da Bíblia vai ser muito bom isso. Tópico 3. Falsas escrituras. Cuidado. Cuidado com as falsas escrituras. Número 2, página 28. Princípios apologéticos, ou seja, é a defesa persistente de doutrinas e de teoria. Quando lemos a Bíblia, temos a certeza de que tudo o que nela está escrito é verdadeiro, pois vem de Deus. Com o surgimento de várias religiões, o inimigo também usou homens para escreverem falsas escrituras e doutrinas para tentar convencer a humanidade de que a Bíblia pode ser substituída por outra parecida. Infelizmente, a última agora é o movimento LGBT, né? Tem a sua Bíblia, como dizer assim, concordando com o seu estilo de vida, com a sua ideologia, né? Infelizmente, que vai de encontro à Bíblia do nosso Deus, a Bíblia, nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, foi assim totalmente modificada erroneamente, né? Como diz em Timóteo, os homens com mentes cauterizadas aplicariam suas próprias doutrinas e seus próprios ensinamentos. O apóstolo Paulo também exorta qualquer outro evangelho além do evangelho de Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Ainda que um anjo do céu, fala o apóstolo Paulo, desça para anunciar outro evangelho, aí vem um camarada, né, tem aqui algumas religiões, e diz que Deus deu um outro evangelho para ele, e que Jesus se revelou para ele. E nós sabemos que tudo isso não passa de seitas e de heresias. Temos aqui nas nossas páginas algumas religiões que temos que tomar cuidado com elas, né? Releia bastante sobre essas religiões. Tem também uma lista enorme de religiões aí, de seitas, que precisamos tomar cuidado com essas seitas. É até complicado um cristão, um crente, querer estudar com algum desses discípulos ou desses participantes dessas religiões. Fica a dica para você estudar sobre a religião, sobre o fundador, sobre ela, sobre algumas doutrinas dela, é muito bom. Mas você querer estudar com algum deles é muito difícil, muito complicado, porque não bate, o quadro doutrinário não bate, a teoria não bate, não há comunhão, não há como ter comunhão. Bem, nós vamos passar para o próximo capítulo. Esse capítulo fala de leitura, fala desses estudos. A lista de seitas e heresias é enorme aqui, né? É enorme. Dá uma olhadinha nelas na página 30. Muito interessante. Só para ter ideia. Se quiser ver cada uma delas, você pode fazer uma pesquisa mais profunda e vai ter mais uma ideia assim do que cada uma delas prega, né? Ou defende. Passe o seu livro para a página 35. Etapas do estudo bíblico. Página 35. Número 1. Observação. Esse tópico lhe mostrará princípios da observação, que é a primeira etapa para estudar a palavra de Deus. Considere fundamental para se obter uma interpretação e aplicação coerentes aos ensinamentos bíblicos. Número 2. Iniciando com a observação. Estudar a palavra de Deus, reservar um tempo com aquele que o criou, é desfrutar do seu esplendor a cada palavra lida. Deus o convida a sentir o seu toque, festejar a mesa dele. Esse momento pode se tornar um ponto mais alto do seu dia. É o momento do seu devocional, da sua leitura. Para que isso realmente aconteça, é necessário estar disposto a fazer o melhor da maneira correta.
Por exemplo, ler primeiramente as últimas páginas de um livro comum e depois ler as primeiras e querer entendê-lo por completo é complicado, e o entendimento da leitura se torna deficitário. Tudo tem um começo, um meio e um fim, ou uma ordem sequencial para ter um resultado esperado. Lembre-se que todas as vezes que for estudar a Bíblia, independente do método escolhido, você sempre terá que passar por 3 etapas para conseguir concluir seu estudo. São elas: observação, interpretação e aplicação. E tem todas aquelas etapas que eu já citei para a classe, para os alunos, de você ver toda a matéria de hermenêutica que nos ajudou com isso. De você ver o contexto histórico, contexto geográfico, né? Autor, destinatário. Isso aí tudo é muito interessante para que a leitura seja mais proveitosa, né? O estudo, a leitura seja mais proveitosa. A primeira etapa do processo, no caso aqui da matéria do método a estudar, de aquisição do conhecimento bíblico é observação. Ou seja, aquela leitura rápida, se fala até superficial. Aquela leitura que você lê e faz. Nela você pode até pegar o raciocínio do escritor, nela você pode encontrar o tema, o assunto que está sendo repetido. E aí passa para a segunda etapa, que é a interpretação. É a parte mais trabalhosa. É a parte que você vai fazer uma exegese, um estudo, uma coisa mais apurada. É a parte onde entra anotações, observações. E por último, a aplicação. É aquilo que a gente pode extrair para nós hoje, para a nossa vida, para o nosso grupo, para o nosso convívio. Então, são os 3: observação, interpretação e aplicação. Na observação, a gente vai ter o que é interessante. Quando for observar a palavra de Deus, atenha-se somente à leitura. Evite os momentos em que a quietude e a interrupção são intensas. Estudar a Bíblia requer dedicação para prosseguir até o fim desejado e atenção para se obter a interpretação exata do que as Escrituras ensinam. São perguntas interessantes que vamos repeti-las. Como devo observar as Sagradas Escrituras? Citado anteriormente. Lê o texto várias vezes, 1, 2 vezes, e faça as seguintes perguntas: o que, quem, onde, quando, por quê? Perguntas que já devem estar no automático para você estar. A única pergunta e depois responda quantas dessas perguntas forem necessárias. O que o assunto fala, quem fala, onde, quando, para que fala, por que fala. São perguntas muito interessantes. E tentar responder essas perguntas, né? Tentar responder essas perguntas. A parte da interpretação. No seu livro tem aí exercícios práticos, né? Faça todos esses exercícios, vão estar lhe ajudando muito. Tem as referências bíblicas e os exercícios práticos para você estar praticando. O tópico número 2, na interpretação. Esse tópico explica o objetivo da interpretação e os cuidados na hora de interpretar ou buscar informações de outros intérpretes para que o significado bíblico seja de acordo com os provenientes do coração de Deus. Número 2, a primeira etapa é o saber depender do interpretar. A primeira etapa do estudo bíblico foi concluída. Após a observação, devemos interpretar o que observamos. A ciência da interpretação bíblica, conhecida como hermenêutica, é a etapa intermediária do estudo, em que descobrimos a intenção original do autor e seu significado dos textos bíblicos para aproximar o mesmo da realidade. É aí que entra todo um processo, cavar, descobrir. Muitos intérpretes insistem em analisar a Bíblia baseando as suas próprias ideias e paradigmas, dando ao texto bíblico uma nova interpretação. Isso é um crime, o que acontece, né? E tem muito.
Às vezes a gente quer botar os nossos pressupostos, nossas ideias no texto bíblico, e eu não posso fazer isso, infringir as regras de interpretações. Eu vou estar violando a maneira correta de fazer as coisas, né? Devemos fazer a coisa como manda a disciplina, como manda o figurino. Nós temos a ferramenta, nós temos as ferramentas corretas, né? Então precisamos... Perguntas que auxiliam na interpretação. Quem está falando essas palavras neste verso? Para quem as palavras deste parágrafo foram ditas? Qual é a ideia principal? Qual é o tema principal desse texto? O que essa passagem quer dizer? O que a passagem ensina a respeito de Cristo? A cristologia, né? A teologia bíblica, cristologia. Toda palavra bíblica tem que ser cristocêntrica. É muito interessante. Aí fica ligado se existe alguma figura de linguagem, se existe, né, qual é o estilo literário daquele escrito, daquele texto. Isso tudo vai ajudar a gente a clarear o assunto e a entender o assunto. Isso é muito importante, muito interessante. Quando a gente começa a perceber essas coisas, fica mais fácil a gente ler e estudar a Bíblia. E a gente só vai conseguir fazendo. A gente só vai conseguir praticando. Número 3, aplicação. É o ponto auge, é o ponto que muita gente tem dificuldade. Acha-se simples às vezes pegar uma ideia, um tema e aí logo para aplicação. Que é ruim também. Ou pegar um texto e trazer logo para aplicação. A aplicação não necessariamente é obrigatório ser no final, mas é onde ela mais se encaixa, né? A aplicação, depois que você teve o início, tudo tem o início, o meio e o fim, né? E o fim fica bem legal quando a aplicação do texto, o pregador, o orador, deixa a sua aplicação para o final, para fechar com chave de ouro. Na introdução, caro aluno, neste tópico você aprenderá que não basta somente conhecer, mas aplicar o conhecimento adquirido para alcançar o objetivo proposto do estudo das Escrituras. Número 2. Obediência às instruções bíblicas. A palavra de Deus tem um poder transformador quando observamos, interpretamos e aplicamos o que aprendemos. O propósito da Bíblia não é simplesmente aumentar nosso conhecimento, mas sim mudar nossas vidas. Tem lição, vai ter uma exortação, vai ter uma palavra de consolo, de conforto, de amor, vai ter toda a palavra da Bíblia vai ter uma aplicação, né? O versículo de Ezequiel 20:19, eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Devemos praticar. 2.1, aquele que pratica os ensinamentos bíblicos. 4 pontinhos, né? Será justificado, será edificado, terá paz, será bem-aventurado, ou seja, só coisa boa. Só coisa boa, né? Quem quer praticar e aplicar as palavras, as sagradas letras. Um versículo muito interessante também. Quando praticamos preceitos bíblicos, obedecemos a voz de Deus. O profeta Samuel enfatiza a importância da obediência. Tem porventura, ó Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel 15:22. Né? O Senhor, ele quer obediência. Ele quer obediência. Dizendo para Samuel, e não o sacrifício, somente o sacrifício. Deus quer obediência. Perguntas que eu devo fazer na aplicação. Que versículo ou que parte do versículo ou do texto se destacam para mim? Há uma ordem, uma ordenança, para ficar mais claro, né? Há uma promessa, há uma exortação, há um mandamento, é um imperativo, é o que tem aqui nesse versículo, nesse texto? Que palavra aqui? É um verbo de ação, foi no passado, presente, futuro. É muito interessante você estudar a palavra, a ordem. Há um exemplo que eu devo seguir,
Há um erro que devo evitar? Está tudo aqui no seu manual, no seu livro. Alguma tarefa que devo realizar? Alguma promessa da qual devo me apropriar? Isso é crer, tomar posse? Algum pecado que eu devo confessar? Ou o que eu devo fazer com o que aprendi no estudo hoje? Porque de repente Deus trouxe uma palavra de conforto, de amor, de consolo, e não houve nenhuma dessas perguntas aqui. Tem pessoas que têm o hábito de ir para a igreja, porque eu quero ver Deus falar comigo, porque eu quero ver. E se naquele dia você está bem, naquele dia você foi lá só cultuar Deus, só adorar, só dar. Você foi lá dar sua gratidão, dar o seu louvor. Você foi abençoado porque você está servindo a Deus, adorando a Deus. E não necessariamente Deus teve que te meter o cajado, Deus teve que te exortar, Deus teve que... Então fica muito isso também, né? A expectativa do povo, do ouvinte, infelizmente, o povo pentecostal, o cristão, criou muito nessa ideia de apanhar. Não, mas tem isso mesmo, descer o cajado e... Infelizmente tem essas ideias, né? Se não houver exortação, se não houver o puxão de orelha, Deus não falou. Não necessariamente, né? Elias, quando estava na caverna, desceu fogo, Deus não estava no fogo. Deu terremoto, Deus não estava no terremoto. Mas quando veio a voz mansa e suave, Deus estava ali naquele negócio. Então Deus fala de várias formas, Deus fala de várias maneiras. Não, às vezes é preciso dar uma sacudida assim. Deus usa para o pregador, usa para o eleitor ou palestrante e sacode a plateia. Deus fala, Deus exorta, Deus... Mas Deus tem a sua palavra branda, suave, serena, né? Ou o servo foi naquele dia dar seu culto a Deus, prestar o seu culto a Deus. Foi falar para Deus, foi louvar a Deus, né? Mas que Deus fala, fala. No meio de uma multidão, a pregação pode ter sido especificamente para 10 ou 20, né? Mas que os 80 ou 70 pegaram sua parte, né? Com certeza Deus, a palavra dele não volta vazia. Com certeza Deus falou, Deus se alegrou com a gratidão, com o louvor, com a ação de graça. E aquele que foi fazer a petição, foi fazer o pedido, foi em busca de algo, Deus pode sim também ter falado com essa pessoa. Não se preocupar com essa ideia aí, né? Não, eu vou lá hoje porque hoje vai ser tremendo, hoje vai ser diferente, hoje vai ser... Temos às vezes essa expectativa. Temos que criar uma expectativa sim quando ir ao culto, quando for pregar, quando for ouvir uma palavra. Mas está aberto para o que Deus quiser fazer. Está aberto para o que Deus quiser falar. Como Ele queira fazer, como Ele queira falar. Então é bom ter cuidado com as expectativas, a respeito de Deus, da palavra de Deus, do que Deus vai falar, de como Deus vai falar. Nossa, quando é um pregador de renome, então o povão vai em massa, hein? Não, vai ser fulano de tal, vai ser Samuel Mariano, vai ser Marco Feliciano. Nossa, enche o estádio, lota o ginásio. Mas se for um pregador que não tem renome, misericórdia. E quem sabe é um homem de Deus, íntegro, servo de Deus, uma serva de Deus, e Deus usa poderosamente, fala poderosamente, mas porque não tem o nome, porque não tem a fama, não teve as honrarias devidas, isso é pelo povo, pela multidão, né? E às vezes a maioria é barulho, infelizmente, né? Infelizmente a maioria às vezes é barulho. Então temos que tomar cuidado, né? E nos outros capítulos a gente vai ver alguns métodos de estudo. Vamos entrar nessa linha agora, de métodos de estudo. E eu quero que você, vamos ficar por aqui, deixe lá um comentário a respeito desses 2 capítulos que nós lemos, que estudamos. Pode ser no WhatsApp, ou pode ser oralmente ou escrito. O que você achou interessante nesses 2 textos que nós lemos, esses 2 capítulos que nós fizemos esse resumo. Eu quero ver o seu comentário lá. E eu vou dar assim meio pontinho para quem fizer o comentário. E que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe.